Oi, eu sou a Meg. Bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. Ai, tropecei sem querer. Minha sogra derrubou o bolo de casamento de R$ 10.000 que eu havia preparado durante 3 dias para uma cliente muito importante. Ela achou que tinha arruinado o pedido e a minha carreira, mas não sabia que eu tinha apertado um botão no celular e a vida dela se tornaria um inferno. Beatriz passou a ponta do dedo por uma pérola que decorava uma flor de açúcar. Perfeita. A rosa frágil, quase levitando, feita de pasta americana, parecia viva. No seu pequeno e bem equipado ateliê de confeitaria, o ambiente exalava um aroma de baunilha, chocolate branco e um leve toque de raspas de limão. Esse cheiro era, para Beatriz, o perfume da felicidade, o cheiro da vocação que ela transformou em um negócio de sucesso feito em casa. Aos 32 anos, era uma das confeiteiras mais requisitadas da cidadezinha onde morava, nos arredores de Campinas. Seus bolos não eram apenas sobremesas, eram verdadeiras obras de arte. Lá fora, caía uma chuvinha fina de outubro, tamborilando na janela, mas dentro da alma de Beatriz fazia sol. Hoje começava o pedido mais importante da sua carreira. O bolo de casamento de Ana Prates, uma influencer de lifestyle, com mais de 1 milhão de seguidores. Aquele trabalho poderia ser o salto que ela esperava, um degrau para um novo patamar profissional. O projeto era um gigante de 3 andares, pesando 15 quilos, com recheio complexo e decoração composta por centenas de flores feitas à mão com açúcar. 3 dias de trabalho meticuloso, noites em claro e uma responsabilidade enorme. O valor do pedido? R$ 10.000. Uma fortuna para Beatriz. O celular sobre a mesa vibrou. Na tela, o nome do marido apareceu. Alô, Lucas? Atendeu ela sorrindo. Bia, meu amor, não estou te atrapalhando, né? Disse ele com aquele tom suave e um pouco culpado de sempre. Que nada, estou aqui tomando um café no intervalo. Pode falar. Então, minha mãe ligou. Beatriz sentiu o corpo enrijecer. Toda vez que Lucas começava uma conversa com essa frase, não era bom sinal. Mirtes, sua sogra, era uma mulher controladora e, segundo Beatriz, cronicamente infeliz. Ficou viúva há 10 anos e desde então dedicou sua vida a controlar o único filho. Ela quer passar aqui hoje, diz que está com saudade e vai trazer pastel de forno. Lucas, você sabe que eu começo hoje o bolo da Ana Prates. Preciso de silêncio total, foco e paz. Eu sei, amor. Mas você conhece a minha mãe. Se ela decidiu vir, não tem quem a convença do contrário. Ela disse que é só por 1 horinha, que quer ajudar. Ajudar? Beatriz sorriu com ironia. Lembrava muito bem da última vez que a sogra veio ajudar na faxina. Depois disso, notou que uma de suas blusas de seda mais caras havia sumido. Quando questionada, Mirtes fez cara de surpresa e sugeriu que talvez a blusa tivesse sido doada por engano com roupas velhas. Por favor, Lucas, insistiu Beatriz. Pede para ela vir outro dia, depois que eu entregar o pedido. Ai, Bia. Ela vai se sentir desprezada, vai dizer que você não a respeita, vai até passar mal de pressão. Esse argumento era infalível. Pressão alta, coração fraco, solidão. Mirtes manipulava como ninguém a culpa do filho. E Lucas, bom e de coração mole, sempre cedia. Tá bom. Pode deixar ela vir, mas só por 1 hora, e nem pense em deixá-la entrar na cozinha. Combinado, disse ele, aliviado. Te amo. Beatriz desligou suspirando fundo. Estava de mau humor. Olhou para o esboço do bolo. Os delicados arabescos, pérolas dispostas com precisão, tudo precisava estar perfeito. Qualquer erro podia arruinar o pedido. E com Mirtes por perto, acidentes ocorriam com uma frequência desconcertante. Ela se lembrou da primeira vez que a conheceu, há 5 anos. Lucas, então apenas um simpático gerente de vendas, a levou para conhecer sua mãe. Mirtes a recebeu com um sorriso tenso, avaliou-a dos pés à cabeça e disparou. E os seus pais trabalham com o quê? Beatriz, ainda uma jovem inocente de 27 anos, respondeu com sinceridade. O pai era mecânico e a mãe, técnica de enfermagem. O sorriso da sogra sumiu na hora. Ah, entendi. Profissões mais humildes. O importante é ser boa pessoa. Mas, claro, meu Lucas merecia alguém de família melhor, né? Desde então, Beatriz passou a ser para Mirtes a mocinha de origem simples que se deu bem na vida ao casar com o filho dela.
Todo o sucesso profissional da nora era recebido com desdém, ou pior, inveja disfarçada de ironia. Ah, você faz bolos, né? Pelo menos contribui com alguma coisa para casa. Já que filho não pode ter, né? Essa frase doeu mais que qualquer outra. Beatriz sonhava em ser mãe, mas os últimos 2 anos de tentativas com Lucas haviam sido frustrantes. A campainha interrompeu suas lembranças. Na porta estava Mirtes, vestindo um conjunto roxo escuro, penteado impecável e o broche de sempre preso à lapela nas mãos, uma cesta coberta com um pano branco de linho. "Olá, querida", cantou enquanto entrava no apartamento. "Trouxe pastel de repolho. Aposto que você já nem lembra como faz os seus, sempre ocupada com esses bolos." Sem esperar resposta, entrou direto na cozinha, ignorando completamente o pedido de Beatriz para que não o fizesse. "Nossa!", exclamou ao ver os preparativos. "Que monstrengo! Você não tem medo disso desmontar? Precisa de cálculo estrutural para isso?" Beatriz sentiu o sangue ferver. Esse era sempre o início. Um comentário ácido, feito casualmente, a marca registrada da sogra. Era como se estivesse testando os limites do dia. "Não se preocupe, Mirtes", respondeu Beatriz com toda a calma que conseguiu reunir. "Todos os cálculos já foram feitos. Eu dou conta." A sogra resmungou algo e se sentou à mesa, pousando sua bolsa exatamente sobre os esboços do bolo. Beatriz moveu a bolsa com delicadeza para uma cadeira próxima. A tensão pairava no ar. Aquela visita, com certeza, não terminaria apenas com um café e uns pastéis. "Vocês nem jantam mais em casa?", perguntou Mirtes, lançando um olhar crítico para a geladeira quase vazia. "Café não sustenta ninguém. Um homem precisa comer direito, não dá para viver só desenhando florzinha de açúcar." "Hoje ainda não fui ao mercado", respondeu Beatriz, medindo a farinha com precisão. "E o Lucas almoçou na empresa." "Almoçou na empresa?", exclamou a sogra, jogando as mãos para cima. "A gente nunca sabe o que esses lugares servem. Depois vem gastrite, úlcera. Você é a esposa, tem que cuidar da saúde do seu marido." Beatriz permaneceu em silêncio. Discutir era inútil. No mundo de Mirtes, uma boa esposa passava o dia na cozinha, preparando panelas de sopa e tortas negócios, carreira, realização pessoal. Tudo isso era bobagem egoísta. Ela lembrou do início da vida a 2. Tentou agradar a sogra, cozinhando pratos elaborados, limpando o apartamento de cima a baixo antes das visitas. Mas sempre havia uma crítica. Sopa rala demais, croquete seco demais, poeira atrás do armário. Até que compreendeu. O problema nunca foi a comida ou a limpeza. O problema era ela mesma. A sogra simplesmente não conseguia aceitar que o filho tivesse construído uma nova família com outra mulher. "Esse bolo aí é para aquela influencer?", perguntou Mirtes, apontando para os andares de massa já prontos. "Já vi ela na internet, toda produzida, vive desfilando por aí. O marido dela tem cara de encrenca." "Esse é um pedido muito importante, Mirtes", respondeu Beatriz, lutando para não demonstrar irritação. "Prefiro não falar dos meus clientes." "Ai, como estamos sensíveis", resmungou a sogra. "Clientes?" "Tudo, dona de casa entediada igual a você." Levantou-se e foi até a bancada, onde Beatriz esticava a pasta americana. "E essa meleca branca aqui?", perguntou, cutucando com o dedo. "É pasta de açúcar. Por favor, não toque. Ela é muito sensível ao calor e à umidade." "Ai, que frescura!", murmurou a sogra, mas recuou. Começou a perambular pela cozinha, abrindo armários, remexendo potes de tempero. Beatriz sentia a tensão se acumulando. Não conseguia se concentrar. As mãos começavam a tremer. Tinha certeza de que aquela provocação era proposital. Um jogo sádico para tirá-la do sério e provocar um erro. Lembrou-se de outro episódio. Meio ano atrás, estava preparando um bolo para o aniversário do chefe de Lucas. Um projeto sofisticado de 2 andares, com cobertura de chocolate aveludado e figuras de caramelo. Mirtes apareceu bem na hora mais crítica, quando Beatriz aplicava o veludo com um aerógrafo. E, convenientemente, espirrou enquanto segurava um copo com farinha. Uma nuvem branca cobriu toda a superfície impecável do chocolate. O bolo ficou irremediavelmente arruinado. "Ai, desculpa, filha", disse Mirtes com cara de santa. "Deve ser alergia a esses produtos químicos seus." Beatriz passou a noite inteira acordada para refazer o pedido. Lucas classificou tudo como um acidente. Ainda brigou com a esposa por duvidar das boas intenções da mãe.
Mas aquele episódio havia ensinado Beatriz. Mirtes, você me ajudaria muito se ficasse na sala. Pediu com o tom mais gentil que conseguiu. Preciso muito de concentração agora. A sogra apertou os lábios. Claro. Me perdoa por me sentir uma estranha na casa do meu próprio filho. Saiu da cozinha fazendo drama, mas Beatriz sabia. Aquilo era apenas uma retirada estratégica. 10 minutos depois, Mirtes retornou com uma xícara de chá. Resolvi tomar um chazinho, anunciou, colocando a xícara perigosamente próxima das delicadas flores de açúcar. Beatriz, com um movimento calmo, pegou a xícara e a colocou no parapeito da janela. Aqui é mais seguro. Mirtes lançou um olhar fulminante, mas não disse nada. Voltou a rondar a cozinha e, ao passar por uma prateleira com ingredientes, esbarrou com o cotovelo em um frasco pequeno de corante perolado caríssimo. O pote caiu no chão e o pó prateado se espalhou por toda a cozinha, móveis, chão e, o pior de tudo, sobre os bolos recém-assados que esfriavam na grade. Ai, misericórdia! Exclamou Mirtes, levando as mãos à cabeça. Que desastre! Desculpa, Beatriz, minhas mãos estão uma lástima. Vou limpar isso agora. Pegou um pano úmido e começou a esfregar o pó brilhante pelo chão, espalhando ainda mais a bagunça. Beatriz apenas observava, imóvel por dentro, algo havia se quebrado. De forma definitiva, nem raiva nem tristeza. Apenas uma certeza fria e absoluta. Não foi acidente, foi sabotagem. Não precisa, disse ela, interrompendo a sogra. Eu limpo. Pegou a vassoura e a pá e começou a varrer o pó metodicamente. Precisaria assar os bolos novamente. Isso significava mais 3 horas de trabalho, mas ela faria. Não por dinheiro ou fama, mas por algo muito mais importante. Não deixaria aquela mulher vencê-la. Quando Mirtes finalmente se preparava para ir embora, parou na porta. Espero que não tenha ficado chateada, disse com falsa compaixão na voz. Juro que foi sem querer, eu já estou velha e desastrada. Claro que não, respondeu Beatriz, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Acontece com qualquer um. Quando a porta se fechou, Beatriz ficou parada por alguns minutos, saboreando o silêncio. Depois, foi até o armário, pegou uma caixinha discreta e apertou um botão. A noite foi de trabalho frenético. Beatriz refez os bolos, preparou novamente os recheios, modelou flores. O cansaço era imenso, mas ela seguia, movida pela raiva e pela adrenalina. Lucas chegou tarde do trabalho, viu a cozinha em desordem e a esposa com os olhos vermelhos de cansaço. O que aconteceu aqui? Perguntou preocupado. O de sempre, respondeu ela sem parar de trabalhar. Sua mãe veio. Ela derrubou o corante? Murmurou ele. Acidentalmente, claro. Ultimamente anda tão atrapalhada que só derruba coisas quando são para minhas encomendas. Ele percebeu o tom cortante e resolveu não insistir. Quer que eu te ajude? Melhor não, respondeu seca. Só atrapalha. Ele se retirou, cabisbaixo. Beatriz ficou sozinha com seus bolos e seus pensamentos. Sabia que Lucas jamais acreditaria que a mãe agia com má intenção. Para ele, Mirtes era uma senhora inocente, apenas desastrada. Ou talvez não fosse impossível provar. Lembrou-se da câmera escondida que havia instalado na cozinha uma semana antes. Era minúscula, parecida com um detector de fumaça. Beatriz a comprou após o episódio da blusa desaparecida, cansada dos acidentes. Decidiu se proteger. A câmera estava posicionada no alto de um canto, com visão ampla da cozinha. A qualidade era excelente e captava som. Beatriz ainda não havia conferido a gravação do dia anterior, mas tinha certeza de que o acidente com o corante estava registrado em todos os detalhes. Aquele aparelhinho era seu trunfo. No dia seguinte, com a base do bolo pronta, Beatriz ligou para a mãe. Mãe, como a senhora está? Ah, minha filha, a pressão subiu de novo, respondeu Valentina com a voz cansada. O médico passou remédio novo, caríssimo, mas fazer o quê, né? Saúde é o que importa. Beatriz sentiu um aperto no peito. Aquele bolo não era só pela carreira. O dinheiro seria para ajudar os pais. O pai se aposentara recentemente e viviam apenas da aposentadoria e do salário modesto da mãe, que ainda trabalhava como técnica de enfermagem. 10.000 reais poderiam cobrir medicamentos por meses ou até um tratamento melhor. Vai dar tudo certo, mãe. Vou entregar esse pedido e as coisas vão melhorar, prometo. Não se cobre tanto, minha filha.
suspirou Valentina. Pela sua voz, dá para ver que você está exausta. Está tudo bem, mãe? Eu aguento. Depois de desligar, a determinação de Beatriz estava mais forte do que nunca. Ela não poderia falhar. No dia seguinte, o telefone tocou novamente. Era Mirtes. E aí, como está o seu bolo gigante? Perguntou com um tom de deboche mal disfarçado. Ainda inteiro, respondeu Beatriz, firme. Estou quase terminando. Olha só, que profissional, respondeu a sogra, visivelmente decepcionada. Amanhã passo aí para ver o resultado final e ajudar a finalizar. Uma coisa desse tamanho você não vai conseguir fazer sozinha. O Lucas trabalha e eu, aposentada, estou livre. O coração de Beatriz disparou. Justamente no dia da entrega, aquilo soava como declaração de guerra. Já imaginava a cena. Mirtes tropeçando sem querer e o bolo indo ao chão. 3 dias de trabalho perdidos. Um pesadelo. Não precisa, respondeu Beatriz séria. Já contratei um carro especializado para transporte de bolos. Tem refrigeração e sistema de fixação. Que absurdo, protestou a sogra. Que gasto desnecessário. Um taxista dava conta, eu mesma segurava no colo. Não, Mirtes. Isso não está em discussão. O bolo vai no carro apropriado. Como quiser, disse ela ofendida. Mas se der errado, não diga que eu não quis ajudar. Beatriz desligou e ficou olhando para o celular, tomada por uma angústia fria. Sua sogra não desistiria, daria um jeito. Tentaria estragar o bolo. Foi aí que ela tomou uma decisão. Não ia mais se defender, ia atacar. Ligou para Catarina, sua assistente, uma estudante universitária que a ajudava com encomendas menores. Catarina, bom dia. Preciso muito da sua ajuda amanhã. De verdade. Claro, Beatriz. O que você precisa? Preciso que venha aqui de manhã e grave tudo o que acontecer na cozinha. Discretamente tudo. Como se fosse um projeto secreto, pode ser? Catarina ficou surpresa, mas concordou. Naquela noite, Beatriz contou tudo a Lucas. A ligação da mãe dele, sua insistência em ajudar e as suspeitas cada vez mais evidentes. Bia, você está exagerando, disse ele previsível. A minha mãe só quer ajudar. Ela derrubou o corante no bolo. Foi um acidente? E a blusa desaparecida? E a sopa salgada no jantar com seus amigos? Quantos acidentes mais precisam acontecer para você entender que ela está fazendo guerra comigo? Isso é paranoia, retrucou ele irritado. Você simplesmente não gosta dela. Não quero que você escolha entre ela e eu. Só peço que uma única vez me escute e me ajude. Como posso ajudar? Amanhã, quando sua mãe chegar, distraia ela. Leva para a sala, conversa, inventa um assunto, qualquer coisa. Só preciso de tempo para terminar e embalar o bolo sem que ela esteja por perto. Lucas hesitou. Não gosto de mentir para minha mãe. Não precisa mentir. Só conversar. Pergunta das amigas, da saúde, da novela. Ela só quer atenção. Esse argumento funcionou. Lucas aceitou. Ainda não acreditava nas intenções da mãe, mas atendeu ao pedido da esposa. Naquela noite, Beatriz dormiu mal. 1000 pensamentos passavam por sua mente e se a sogra derrubasse café no bolo pronto, ou desligasse o refrigerador, precisava estar preparada para tudo. Na manhã seguinte, levantou-se decidida, era o dia da batalha. E ela precisava vencer. A cozinha virou um centro cirúrgico. Beatriz, como uma médica antes de uma operação delicada, separou todos os materiais. Uniu cuidadosamente os 3 andares do bolo com suportes especiais. A superfície estava perfeita, coberta de pasta americana branca. Faltava apenas a decoração. Centenas de flores de açúcar. Rosas, lírios, orquídeas, modeladas uma a uma nas últimas 2 semanas. Pontualmente às 10 horas, Catarina chegou. Beatriz explicou rapidamente o plano, indicou onde a jovem deveria se esconder com o celular e orientou. Filmar tudo, sem parar. Às 11h, a campainha tocou Era Mirtes. Como combinado, Lucas a recebeu e a levou direto para a sala. Mãe, olha o filme que baixei, aquele que você queria assistir. Senta aqui, vou preparar um café. Beatriz ouvia tudo, em silêncio, rezando para que o plano funcionasse. Com mãos ligeiramente trêmulas, começou a decorar. Uma flor após a outra, pérolas posicionadas com precisão. O bolo diante dela se transformava numa verdadeira escultura, era sua obra-prima. Estava tão concentrada que nem percebeu quando a sogra entrou na cozinha. Vejo que já está tudo pronto, disse a voz atrás dela.
Beatriz se virou, assustada. Mirtes estava na porta, braços cruzados. Onde está o Lucas? Perguntou Beatriz, tentando esconder a tensão. Ligaram do trabalho? Coisa urgente, desconversou ela. Por isso resolvi te ajudar. Entrou decidida na cozinha. Beatriz olhou discretamente na direção do armário onde Catarina estava escondida. Esperava que ela estivesse gravando. Não precisa, Mirtes. Já terminei quase tudo. Não seja assim, respondeu a sogra. Deixa eu pelo menos trazer a caixa. Aproximou-se da enorme caixa de papelão onde o bolo seria transportado. Estava no chão, encostada na parede. Ai, que pesada! Resmungou, fingindo esforço para levantar. Por favor, não toque! Eu mesma levo! Gritou Beatriz, mas era tarde demais. Mirtes fingiu que fazia um esforço sobre-humano. Deu um passo na direção do bolo, depois outro. Seu rosto se contorceu, como se estivesse perdendo o equilíbrio. E então, o desastre aconteceu. Mirtes tropeçou. As mãos foram ao ar de forma dramática e caiu direto sobre a mesa onde estava o bolo. A caixa vazia voou para o lado e a sogra caiu com todo o peso em cima da obra-prima. Ouviu-se um estalo terrível. O andar superior do bolo se inclinou, despencou e se esfarelou em milhares de pedaços. Flores de açúcar voaram pela cozinha. O fondant branco virou uma massa grudenta, irreconhecível. Ai, tropecei! Gritou Mirtes, levantando-se e limpando o casaco roxo. Torci o tornozelo. Beatriz, desculpa, eu só queria ajudar. E então olhou para a nora e, por uma fração de segundo, antes das lágrimas falsas encherem seus olhos, Beatriz viu ali o olhar do triunfo. Mirtes havia vencido, ela destruiu o bolo. Arruinou o trabalho com um golpe só. Beatriz ficou parada, em choque, olhando para os destroços da sua criação. 3 dias de trabalho, noites sem dormir, esperanças de reconhecimento e o dinheiro que poderia ajudar os pais. Tudo agora estava no chão, esmagado pela própria sogra. Dentro dela havia apenas um vazio gelado. Nem raiva, nem lágrimas. Apenas uma calma profunda e cortante. O que aconteceu aqui? Gritou Lucas, entrando correndo, atraído pelo barulho. Parou na porta, paralisado diante da cena. Filho! Lamentou Mirtes, mancando até ele. Tropecei, torci o tornozelo. O bolo foi sem querer. Como Beatriz previa, Lucas correu primeiro para a mãe. Mãe, você se machucou? Onde dói? Deixa eu ver. Assentou numa cadeira e começou a examinar o pé dela, ignorando completamente a esposa, que ainda observava os restos do bolo, atônita. Beatriz pegou lentamente o celular. Na tela, uma notificação de Catarina. Vídeo gravado. Está tudo registrado. Abriu a galeria. Lá estava. A gravação nítida mostrava Mirtes se aproximando da caixa, olhando para Beatriz, movendo o pé de forma suspeita e pulando deliberadamente em direção ao bolo. Não era uma queda. Era um salto premeditado e aquele olhar triunfante capturado com perfeição. Sem hesitar, Beatriz apertou enviar. O vídeo, sem comentários ou explicações, foi enviado diretamente para o número de Ana Prats. Em seguida, ela digitou uma mensagem. Ana, boa tarde. Infelizmente, houve um imprevisto. Seu bolo foi destruído. Em anexo, envio o vídeo do ocorrido como explicação. Peço sinceras desculpas. Estou disposta a devolver o adiantamento e pagar uma multa se necessário. Depois disso, levantou o olhar para o marido, que ainda examinava o tornozelo da mãe. Já resolvi, disse com voz firme. Não se preocupe, está tudo sob controle. Lucas a olhou, confuso. Como assim? O bolo está destruído. Eu já resolvi, repetiu Beatriz com estranha serenidade. O pedido foi perdido. A carreira talvez também, mas isso já não importa. Mirtes, sentada com cara de dor, observava a nora. Esperava uma explosão, um escândalo, mas encontrou um olhar calmo e assustadoramente frio. Aquilo a incomodou mais que qualquer grito. Claro que não importa, murmurou Mirtes, tentando manter o papel de vítima. O mais importante é a saúde. Minha perna dói muito. Acho que quebrou. Preciso ir ao hospital. Eu chamo um carro de aplicativo, disse Beatriz pegando o celular. Que carro, Beatriz? Protestou Lucas. Eu mesmo vou levá-la. Mãe, se apoia aqui. Ajudou Mirtes a levantar-se. Ela mancava teatralmente, soltando suspiros exagerados enquanto saía. Antes de sair, lançou a Beatriz um olhar de vitória.
Mas Beatriz não reagiu. Apenas os observou ir embora. Quando a porta se fechou, ela desabou numa cadeira no meio da cozinha devastada. O cheiro de baunilha se misturava ao pó e ao creme. Fragmentos de flores de açúcar boiavam numa poça grudenta no chão. Sua obra-prima, seu sonho. Sua esperança. Tudo virara um desastre pegajoso. E foi nesse momento que a represa emocional se rompeu. Beatriz cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, com o corpo todo tremendo. Chorava de dor, frustração e cansaço. Catarina apareceu em silêncio e se aproximou. "Quer água?" perguntou suavemente. Beatriz levantou os olhos, cheios de lágrimas. "Acabou, Catarina, é o fim. Não tenho mais forças." "Nada acabou", respondeu a jovem com firmeza. "A gente limpa tudo e faz outro. Temos quase um dia inteiro, dá tempo." "Não dá, Catarina. Um bolo assim leva 3 dias. Então vamos fazer em um dia, com 4 mãos eu fico com você. A noite inteira, se for preciso, só não desiste." O olhar determinado da jovem comoveu Beatriz profundamente. Apertou a mão dela, grata. "Obrigada, Catarina. Mas mesmo que a gente consiga assar outro bolo, não vai ser igual. Não vou ter tempo de fazer a decoração." O celular vibrou. Mensagem de Ana Prats. O coração de Beatriz gelou. Veio o pavor. Ameaças, processo, exposição nas redes. Fechou os olhos, preparou-se para o pior e abriu o recado. "Beatriz, estou em choque. Sem palavras, isso é monstruoso. Já publiquei o vídeo no meu blog com a hashtag Sogra do Inferno. Aguenta firme. Toda a minha audiência está com você. Não precisa devolver nada, nem pagar multa. Você é a vítima, essa mulher que vá pro inferno. Vamos encomendar outro bolo, sim, mas o principal, vou contar a todos os meus seguidores que você faz verdadeiras obras de arte. Depois disso, não vão faltar pedidos." Beatriz leu e releu várias vezes, sem acreditar. Esperava tudo, menos apoio. Ainda mais de uma cliente que acabara de ter o bolo do casamento destruído. Com mãos trêmulas, abriu o Instagram. A publicação de Ana Prats já tinha milhares de curtidas e comentários. Que horror! Pobre moça. "A sogra é um monstro. Beatriz, estamos com você. Força!" As mensagens de apoio não paravam de chegar e os pedidos também. O celular tocou, era seu pai. "Filha, o que está acontecendo aí?" perguntou aflito. 3 pessoas já ligaram para mim e para sua mãe por causa de um vídeo. "Está tudo bem, pai", disse Beatriz tentando parecer animada. "Só pequenos problemas familiares. Aquela sua sogra está maluca. Como ela te trata assim?" "Não importa mais, pai. Agora todo mundo sabe a verdade." "Eu e sua mãe vamos para aí." "Não precisa. A mãe tá com a pressão alta." "Não se preocupem, eu tô bem. Tenho quem me ajude." Olhou para Catarina, que já estava de vassoura e pá nas mãos. Depois para o celular, que não parava de vibrar com notificações. Sim, sua vida tinha mudado. Mas não do jeito que Mirtes planejou. Lucas levou a mãe ao hospital. Passaram quase 2 horas esperando no pronto atendimento. Durante esse tempo, o tornozelo lesionado de Mirtes aparentemente parou de incomodar. Ela falava animadamente com o filho sobre o cardápio da festa, como se o bolo fosse detalhe, e fazia planos com o dinheiro que economizariam, por não terem que pagar mais pelo doce. Quando finalmente foram atendidos, o médico, um rapaz cansado, examinou rapidamente o pé dela. "Não vejo fratura, nem entorse, nem estiramento. Apenas uma pequena pancada, nada sério." "Aplique gelo." "Pancada?" indignou-se Mirtes. "Mas eu sentia muita dor, mal conseguia pisar." "Simulação!" murmurou o médico alto o suficiente para que Lucas ouvisse. "Próximo!" Ao saírem do consultório, Lucas estava com a cabeça a mil. Olhou para a mãe, que já não mancava, e sentiu uma suspeita avassaladora nascer em seu peito. "Mãe, tem certeza que doeu tanto assim?" "Claro, filho!" respondeu ela imediatamente. "Esse médico não entende nada, um ignorante." O celular de Lucas tocou. Era Carl, seu melhor amigo. "Lucas, você está acompanhando a internet?" "Não." "O que houve?" "Abre qualquer rede social. Tua mãe virou estrela." Mas do jeito ruim, Lucas destravou o celular com dedos trêmulos. O primeiro post que viu foi o de Ana Prates. O vídeo da queda acidental, a explosão de açúcar e a hashtag Yoassim Sogra do Inferno. Milhares de comentários, curtidas e compartilhamentos. Ergueu lentamente o olhar para Mirtes, que piscava com inocência.
E então ele entendeu. Tudo. Foi você, sussurrou. Fez de propósito. O quê? Tentou ela surpresa. Não mente, gritou Lucas, ali mesmo no corredor do hospital. Eu vi, todo mundo viu. Você destruiu o bolo de propósito. Fingiu essa lesão ridícula. Por quê, mãe? Por quê? Mirtes empalideceu. Eu só queria ajudar. Ajudar? Você destruiu tudo. Minha família, minha esposa, a sua reputação. O telefone tocou de novo. Era seu chefe. Lucas, preciso falar com você assim que chegar sala da diretoria. É sério. A voz era fria como mármore. Um arrepio percorreu sua espinha. Sabia que nada de bom o esperava. No mundo corporativo, reputação é tudo, e a dele estava arrasada. Mãe, o que você fez? Repetiu ele em choque. Eu não achei que fosse terminar assim, disse ela gaguejando. Só queria que a Beatriz se colocasse no lugar dela. Ela se acha tanto com esses bolos. Com você, eu... O lugar dela é ao meu lado, cortou Lucas. Ela é minha esposa, e você nunca aceitou isso. Virou as costas e saiu do hospital, sem olhar para trás. Mirtes gritou coisas atrás dele. Sobre ingratidão, sacrifícios, mas ele não escutou mais. Durante todo o caminho de volta, Lucas dirigiu como em transe. As imagens se misturavam na mente. A queda, o bolo despedaçado, o rosto de Beatriz, os comentários online. Era o fim. Quando chegou em casa, encontrou Beatriz na cozinha. Não chorava. Lavava a louça em silêncio. Sobre a mesa, um vaso com margaridas, as mesmas que ele havia lhe dado na semana anterior. A cozinha estava limpa, sem sinal da tragédia. Mas a calma no ar era densa, sufocante. Bia, chamou ele em voz baixa. Ela se virou. Os olhos estavam inchados, mas firmes. Eu sei de tudo, disse. Vi o vídeo, falaram comigo do seu trabalho também. Me perdoa, murmurou Lucas. Fui cego, um idiota. Eu devia ter acreditado em você. Devia, mas não acreditou. Escolheu ela. Não havia ódio na voz. Apenas constatação, e isso doía mais que um grito. Posso consertar? Não sei, Lucas. Honestamente, não sei, algo se quebrou. Ela tocou no peito. Aqui dentro, a confiança. E isso não se remenda fácil. O celular dela vibrou. Beatriz olhou e, pela primeira vez em 2 dias, sorriu. Oi, Ana. Sim, claro, estou de acordo. Um workshop para suas seguidoras? Ótima ideia. Posso começar amanhã. Desligou com os olhos brilhando. Ana Prates me ofereceu ser a confeiteira oficial nos eventos dela e ainda vou ter uma sessão culinária no blog. Lucas sentiu um misto de admiração e amargura. Sua mãe quis destruir a carreira da esposa, mas acabou dando a ela o maior impulso da vida. O universo, de fato, tinha um senso de humor sombrio. Fico feliz por você. De verdade. Obrigada. Beatriz voltou-se para a pia. Agora, se não se importa, gostaria de ficar sozinha. Preciso pensar. Você está me mandando embora? Estou pedindo que fique uns dias fora. Na casa de amigos ou com sua mãe? Lucas entendeu. Discutir seria inútil. Foi até o quarto, arrumou algumas roupas na mochila. Ao sair, parou na porta. Vou esperar pela sua luz. O tempo que for, vou te provar que mudei. Ela não respondeu. Apenas seus ombros estremeceram levemente. Ficando sozinha, Beatriz desabou numa cadeira. A batalha havia sido vencida. Mas por alguma razão, a vitória não trazia alegria, apenas um silêncio doído. Ela tinha defendido sua arte, sua dignidade, mas havia perdido a família. Ou talvez nunca a tivesse tido de verdade. Talvez seu casamento fosse apenas uma ilusão que desmoronou na primeira tempestade. As respostas viriam com o tempo. Por enquanto, ela só sabia de uma coisa. Tinha a si mesma forte, inteira, e isso bastava. Nos primeiros dias, Beatriz viveu no automático. Pela manhã, mergulhava no trabalho, organizava pedidos, planejava novos projetos, fazia reuniões com fornecedores. À noite, o silêncio do apartamento vazio apertava os ouvidos. Depois de anos de rotina familiar, a ausência pesava. Passava horas na cozinha, tomando chá de camomila, encarando a escuridão pela janela. Um diálogo interno constante a consumia. Você fez certo. Eu precisava me defender, mas ficou sozinha. Eu não podia permitir ser pisoteada. Lembrava dos momentos felizes com Lucas. O primeiro encontro no parque, quando ele tentou abordá-la, oferecendo um picolé. O casamento simples, mas sincero. Os sonhos compartilhados.
Será que tudo aquilo foi destruído por um jarrão quebrado? Não. Por um bolo. Mas no fundo ela sabia, não era sobre o bolo. O doce foi só o estopim. O que estava quebrado era mais profundo. Estava na incapacidade de Lucas de cortar o cordão umbilical, na toxicidade de uma sogra que nunca aceitou perdê-lo para outra mulher. Beatriz sentia um vazio. A vitória profissional foi saborosa, mas a pessoal, amarga, e cada vez mais se perguntava se realmente havia sido feliz nesse casamento. Ou se passou os anos tentando provar que merecia estar ali. Uma noite, quando a tristeza apertou mais que o habitual, ligou para Catarina. Oi, Cat. Tá ocupada? Beatriz? Claro que não. Como você está? Tenho acompanhado suas postagens novas. Incríveis. A cidade toda só fala de você. Obrigada. Sorriu fraco. Escuta, será que você não quer vir aqui? Só para conversar um pouco. Me sinto tão sozinha. É claro, em meia hora estou aí e levo pizza. Traz sim! Riu Beatriz, com o primeiro sorriso sincero em dias. A chegada de Catarina foi um sopro de vida. Sentaram na cozinha, comeram pizza direto da caixa, tomaram vinho, riram. Catarina falava animada. Como o ateliê estava bombando, como o telefone não parava de tocar, como várias clientes queriam ser atendidas só pela Beatriz da internet. Você virou uma celebridade local, disse a jovem empolgada. Preferia outro tipo de fama, respondeu Beatriz com um sorriso cansado. Não diga isso, você não é só confeiteira. Você virou um símbolo, um exemplo. Sabe quantas mulheres vieram me contar que depois da sua história, finalmente tiveram coragem de dar um basta nas sogras intrometidas? Ou nos maridos omissos? Beatriz a olhou surpresa. Sério? Sim. Você não defendeu só um bolo, Bia. Defendeu o direito de uma mulher existir, sonhar, ser respeitada. Você deu voz a quem se cala por medo ou costume. Essas palavras ecoaram em Beatriz por muito tempo. Talvez houvesse mesmo algo maior por trás da sua história. Uma mensagem. Talvez, sem querer, ela tivesse se tornado exemplo. E isso dava sentido à dor. E a Mirtes? Perguntou Beatriz já no fim da noite. O que se fala dela? Catarina ficou séria. Dizem que não sai de casa? As vizinhas viraram a cara. Ninguém visita. Nem as amigas de sempre e o Lucas. Dizem que nem ele foi vê-la. Beatriz suspirou com um aperto no peito. Deve estar sofrendo. Mais que todos. Eu tenho pena de você, respondeu Catarina firme. Ele é adulto. Fez a escolha dele. Agora você precisa viver e ser feliz. Depois que Catarina foi embora, Beatriz demorou para dormir. As palavras da amiga ecoavam. Você precisa ser feliz. Mas o que era a felicidade para ela agora? Um negócio de sucesso? Sem dúvida o reconhecimento público? Sim, era bom, mas faltava algo. Faltava calor humano, faltava Lucas. Não o Lucas submisso da última fase, mas o Lucas do começo. Gentil, alegre parceiro. Será que ainda existia? A ferida era profunda. Beatriz não havia perdido apenas um casamento. Perdera a fé no amor capaz de resistir às tempestades, e essa dor era a mais difícil de curar. Mais uma semana se passou. Ela se afundou nos compromissos. Workshops, vídeos para o blog, novos contratos. Era sua forma de evitar o vazio. Sentia-se mais forte, mais viva. A criatividade voltava. O negócio prosperava, e isso era o que a sustentava. Lucas não entrou mais em contato, parecia ter sumido do mapa. Beatriz soube por conhecidos que ele havia se demitido e deixado a cidade. A notícia a entristeceu. Mas compreendia, ele precisava de tempo para se refazer. Uma noite, ao mexer em suas gavetas, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, uma folha dobrada com uma letra trêmula. Beatriz, me perdoa se puder. Eu errei. Entendi tudo, mas tarde demais. Não culpe o Lucas. Ele é um bom rapaz. Eu que estraguei tudo. Seja feliz. Mirtes Beatriz leu várias vezes. Quase não acreditava Mirtes pedindo perdão. Admitindo culpa, seria real? Ou mais uma tentativa de manipulação? Tentou ignorar. Voltou ao trabalho, mas a imagem da sogra não saía da cabeça. Imaginou-a sozinha, na casa grande, silenciosa, afastada de todos, e, para sua surpresa, não sentiu alegria, mas compaixão. Passou o dia seguinte em dúvida, ligar ou não. No fim da tarde, pegou o telefone e discou. Chamou algumas vezes até que atendeu uma voz fraca. Alô? Mirtes, sou eu. Beatriz.
Houve silêncio do outro lado. Recebi sua carta? Obrigada. Obrigada. Por quê? Respondeu a sogra, amarga. Por eu ter destruído sua vida? Por ter tido coragem de reconhecer? Novo silêncio. Como você está? Mal, suspirou Mirtes. Sozinha? O Lucas foi embora sem se despedir. Minhas amigas sumiram. Os vizinhos cochicham. Fico aqui, olhando pela janela. Beatriz sentiu um nó na garganta. Quer que eu vá até aí? Levo alguma coisa para comer. Pra quê? Estranhou a sogra. Vai rir da minha cara? Só para conversar, respondeu Beatriz, baixo, e ela mesma se surpreendeu com o que dizia. Talvez Catarina tivesse razão. Talvez ela realmente tivesse se tornado algo maior do que imaginava. Um símbolo de perdão. Quando Beatriz entrou no apartamento de Mirtes, não reconheceu o lugar. O que antes era uma casa impecável e controlada, agora parecia abandonada. Poeira sobre os móveis, louça acumulada na pia, o ar pesado. Mirtes estava sentada no sofá, vestindo um roupão velho, mais magra, os olhos opacos. Era como se tivesse encolhido dentro de si mesma. Já que veio, entra, murmurou. Beatriz foi direto à cozinha, desembrulhou as sacolas de mercado e colocou a chaleira no fogo. Por que está fazendo isso? Perguntou Mirtes, olhando desconfiada. Não sei, respondeu Beatriz honesta. Acho que porque você é mãe do meu marido e... talvez, avó dos meus futuros filhos. A frase caiu como uma pedra no meio do silêncio. Mirtes estremeceu. Pela primeira vez, não a olhou com hostilidade, mas com algo novo. Arrependimento. Você perdoou o Lucas? Não sei, mas quero tentar. Tomaram chá em silêncio. Um silêncio novo, diferente. E ali, entre goles mornos, nasceu algo frágil. Compreensão, aceitação. Talvez perdão. Beatriz percebeu que algo dentro dela havia se curado. Descobriu que tinha não só a força para impor limites, mas também a sabedoria de oferecer a outra face quando necessário. Desde aquele dia, passou a visitar Mirtes toda semana. Levava comida, ajudava com a casa, às vezes só conversavam trivialidades. Aos poucos, a sogra foi saindo da concha. Já não lançava indiretas, não fazia críticas, apenas demonstrava gratidão discreta por não estar completamente sozinha. Numa dessas visitas, Mirtes perguntou: E o Lucas? Você sabe onde ele tá? Não sei, respondeu Beatriz com sinceridade. Ele não ligou. A culpa é minha, eu o afastei. Será que ele um dia vai me perdoar? Vai sim, disse Beatriz com convicção. Ele te ama? Só precisa de tempo. E ela também esperava um sinal, uma mensagem, um reencontro, porque apesar da dor, ainda amava Lucas. Mas sabia, se ele voltasse, teria que ser diferente inteiro. Homem não mais o filho obediente, mas o parceiro que ela merecia. A resposta veio quando menos esperava. Uma noite, após um dia exaustivo de trabalho, Beatriz viu alguém parado em frente ao prédio, cabelos bagunçados, barba por fazer, mala na mão Lucas. Estava magro, abatido, mas os olhos estavam claros, firmes. Oi, disse ele. Oi, respondeu ela, com um nó na garganta. Ficaram em silêncio por alguns segundos, sem saber por onde começar. Trabalhei esse tempo todo, lá no interior do Pará, em regime de turnos. Foi a forma que encontrei de refletir. Ele estendeu um envelope. Tem 10 mil aqui. Foi tudo que consegui juntar. Não cobre o que desperdicei, mas é um começo. Quero devolver tudo. Cada centavo que te tiraram por minha causa. Beatriz o encarou, com os olhos marejados. Ali estava um homem que não só pedia perdão, mas agia, assumia, reparava. Estive com a minha mãe antes de vir. Conversamos de verdade, pela primeira vez. E como ela está? Lucas puxou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, a blusa de seda que havia sumido 1 ano antes. Ela guardou isso. Disse que era o jeito dela de disputar minha atenção com você. Pediu que eu te entregasse. Beatriz não respondeu. Apenas se aproximou e o abraçou forte. Apertado. Um abraço de quem já perdoou sem precisar de palavras. Vamos para casa? Sussurrou ela. Você deve estar com fome. Foi uma resposta do coração simples, profunda. Uma nova chance. Para ambos, porque Beatriz entendeu. A verdadeira força não está em vencer uma guerra, mas em saber reconstruir depois dela. Em perdoar. Entraram juntos no apartamento, mas parecia que cruzavam a porta de uma nova vida. A casa
era a mesma. Mas eles haviam mudado. Lucas olhava ao redor como se visse aquele apartamento pela primeira vez. Tudo estava em ordem, limpo, acolhedor, mas a energia era diferente. Havia um silêncio cheio de significados. Aqui tá tudo diferente, murmurou ele. Nada mudou, respondeu Beatriz com um leve sorriso. Só nós mudamos. Ela foi até a cozinha e ele a seguiu. Tô morrendo de fome, confessou ele. Passei o dia inteiro no ônibus. Já vou preparar alguma coisa. Beatriz retirou alimentos da geladeira com a leveza de quem domina o próprio espaço. Lucas se sentou à mesa, observando cada gesto, como se memorizasse. Ela picava legumes com precisão, colocava a frigideira no fogo, mexia as panelas. E ele sentia o coração se apertar. Ali estava a mulher que ele quase havia perdido. E agora a enxergava com clareza como nunca antes. Bia, disse em voz baixa, assim que ela colocou o prato quente à sua frente. Eu sei que um desculpa não é suficiente, mas eu pensava em você todos os dias, lá no meio do mato. O que eu fiz foi imperdoável. Foi como se eu tivesse saído de mim. Eu deixei você sozinha, eu deixei você cair. Era a sua mãe, respondeu Beatriz com calma. E a sua fraqueza, mas agora isso é passado. Não mais. Eu conversei com ela. Disse que agora tenho minha própria família. E que eu decido que se ela tentar interferir de novo, não verá mais a mim. Nem aos netos que virão. Beatriz ficou em silêncio. Sabia que aquela decisão tinha custado caro para ele, mas era necessária. Às vezes, para preservar algo precioso, era preciso cortar o que envenena. Jantaram sem pressa. Um silêncio confortável os envolvia, um silêncio de recomeço. Depois da refeição, Lucas tirou da mochila uma pasta. Conseguiu um novo trabalho, aqui na cidade. Supervisor de obras. O salário é bom. Vamos conseguir pagar tudo o que foi perdido, eu prometo. Beatriz pegou a pasta. Seus dedos roçaram os dele por um instante. Aquilo era mais do que um documento. Era um sinal. Um gesto concreto de que ele estava pronto para recomeçar. E o processo? Perguntou ela. O advogado disse que a maioria dos denunciantes retirou a queixa quando soube que a ação seria gratuita. Com a repercussão pública, é provável que o caso seja arquivado por conciliação. Então você não vai ser preso? Não. Fui demitido, mas estou limpo, e isso já é uma vitória. Ele segurou as mãos dela. Bia, sei que vai demorar para recuperar sua confiança, mas estou disposto a fazer tudo a cada dia para merecer você. O conflito não se resolveu no fórum. Nem na delegacia se resolveu ali, na cozinha onde tudo começou. O mal foi enfrentado e transformado. Mirtes, atingida pela reprovação pública, finalmente recuou e começou a refletir. Lucas, que antes era o filho obediente, agora era um homem. E Beatriz descobriu que a justiça nem sempre é punição. Às vezes, é apenas a chance de recomeçar. Passou um ano. A vida retomou o curso, lenta, mas firme. Beatriz e Lucas reconstruíram o relacionamento tijolo por tijolo, agora com base em sinceridade e respeito. Não havia mais ilusões. Havia verdade. E Lucas manteve sua promessa. Nunca mais foi o filhinho da mamãe. Tornou-se o parceiro que Beatriz sempre sonhou. Presente, protetor e maduro. Mirtes seguiu sua vida, agora mais reservada. Os encontros com o casal se limitavam a datas especiais. De vez em quando, ela ainda tentava opinar, dar um palpite, mas era contida por uma barreira educada e firme que Lucas, enfim, tinha construído. Ela não era mais a comandante da casa. Apenas uma avó um pouco ranzinza, mas inofensiva. O ateliê de Beatriz floresceu. Depois da história do bolo, tornou-se uma referência nacional. Suas encomendas passaram a ser agendadas com meses de antecedência. Ela abriu uma escola online e milhares de mulheres do Brasil inteiro aprenderam com ela. Não apenas a confeitar, mas a se posicionar, sonhar, reagir. Numa tarde quente de verão, Beatriz e Lucas estavam na varanda da nova casa de campo, comprada com a venda do antigo apartamento e os lucros crescentes do negócio. Um bosque de pinheiros cercava o quintal. O ar estava perfumado com jasmim e lavanda. Lembra de um ano atrás? Perguntou Lucas, abraçando-a pelos ombros. Como esquecer? Sorriu ela. Às vezes, acho que se aquele bolo não tivesse sido destruído, a gente ainda estaria vivendo no pântano. Eu odiando sua mãe em silêncio. E você fingindo não ver. Talvez, respondeu ele, apertando de leve sua cintura.
No fim das contas, tudo o que aconteceu foi pro bem, disse Beatriz, acariciando a barriga já visivelmente arredondada. Em 3 meses seremos pais, completou Lucas com um brilho nos olhos. A vida tem um jeito estranho de ensinar. Às vezes, para construir algo novo, é preciso destruir até os alicerces. E o bebê dentro da barriga de Beatriz se mexeu, como se concordasse com o pai. Ela riu, com o rosto iluminado pela luz do entardecer. Estava completamente feliz. Passou pela traição, pela solidão, pela injustiça, mas não se deixou quebrar. Encontrou forças não só para resistir, mas para perdoar. E essa vitória, a sobre o próprio orgulho, foi a mais doce que ela já experimentou. Mais doce que qualquer bolo que tivesse criado.